Então vamos começar. Eu vou, Amém. eu vou falar como foi a ideia aí, né, dessa live. O pastor Gilmar e a pastora Ana Paula, né, de Antônio Carlos, a gente se conheceu através da Júlia, né, a Júlia lá de Antônio Carlos. Eles são cunhados da Júlia, que se tornou amiga nossa através da Joyce lá de Palhoça, que nos convidou para vir para a casa dela no ano passado, um ano retrasado, né, 2022. E aí ela nos apresentou a Júlia nos apresentou o pastor Gilmar e a pastora Ana Paula, por causa que eles são parentes. A gente conheceu eles lá no sítio, né, em Rachadel, em Antônio Carlos. A gente conversou bastante sobre vida no espírito, nossas experiências, como nós vivemos. Eles já têm anos aí de pastoreio, em igreja em outro estado, né, situações difíceis, lugares difíceis, contextos difíceis. Então, eles têm uma trajetória, uma experiência, ele e a esposa dele. Depois a gente pode até fazer uma live, né, com a pastora Ana Paula, para a gente falar dessa questão aí de igreja, né, de plantação de igreja a experiência, principalmente das coisas difíceis e das batalhas, né, que a gente enfrenta, né, a gente tem uma ideia, né, muito que é passada para nós de que o trabalho pastoral ele é só é como uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, que ele não é convertido, né? Mas ele disse assim, isso aí é um hobby, é algo que você faz na sua hora extra. Então você tem a sua vida normal e aí você apoia as pessoas espiritualmente nos seus horas livres, né? No seu horário livre. Eu não entendo bem assim. Mesmo para as pessoas que não são integrais completamente, como você, por exemplo, sua esposa, vocês trabalham, né? Ela trabalha com escola, né? E Isso. você trabalha também com escola, mas na área de música, né? Ela na área educacional pedagógica, né? Então, mesmo assim, vocês sabem que a vida com Cristo ela é integral, Ela é independente da integral. função que a pessoa exerce. E aí vocês vieram aqui, um dia lá na padaria a gente estava conversando, aí você comentou de um vídeo que eu fiz, questão de paternidade. Eu, por alguns motivos específicos, eu parei de falar sobre isso faz uns 2 anos, mas você me incentivou, né, e disse assim, acho que você devia falar, é algo importante, faz muita diferença na vida das pessoas. E aí eu achei legal o seu empenho, né, em me motivar a falar. E aí nada melhor do que quem incentivou participar, né? E aí É por isso isso. É que houve esse convite aí dessa live. Então, pastor Guedes é amigo nosso lá de Mariporã, a pastora Keira, a esposa dele, também entrou aí online, eles são de Mariporã, São Paulo. Agora que a gente foi em Ribeirão Preto buscar minha mãe em dezembro, nós passamos na casa deles, são amigos também aí de uns 4 anos, que a gente já conhece eles, já nos encontramos várias vezes, sejam bem-vindos. Então, Glória a fica à Deus. vontade aí, pastor. Fica à vontade aí para falar, né, eu até pedi que você colocasse aí um roteiro aí da conversa, para a gente ir seguindo, né? Aham. Queria também dar boas-vindas aqui para o Vitor, né? Que está aqui com a gente, que já foi meu aluno, né? É um menino de Deus que tem algo muito especial na vida dele. Seja bem-vindo, Vitor. A minha filha, Isabelle, que entrou ali. A minha esposa está com visita agora, ela não vai poder assistir ao vivo, né? Chegou uma visita agora aqui em casa. Mas depois, com certeza, ela vai ver. Vai ficar ao vivo? Vai, né? Vai ficar gravado? Vai ficar no Instagram e eu vou passar para o YouTube também. Maravilha, glória a Deus. E pastor Felipe também, se é quem eu estou pensando, é um amigo de infância meu. É porque não deu para visualizar bem aqui, mas eu vi que entrou um pastor Felipe ou é amigo seu? Tem algum pastor Felipe amigo Pastor seu? Felipe Pastor Felipe é lá de Pernambuco. Ah, então é seu amigo. Ah, tá. Pensei que era um amigo meu que também é Se um for, pastor Felipe, é amigo de infância. não sei, eu não vi a entrada dele aí, é um dos dois, né? Então tá na bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Léo, é um prazer, primeiramente, estarmos aqui com essa live, né?
é um assunto para mim, na minha concepção, assim, é um assunto extremamente curador. Paternidade, né? É um assunto extremamente curador, é um assunto extremamente necessário por demais, né? O povo de Deus, os filhos de Deus entenderem sobre a paternidade. É um assunto que mexe com a identidade de cada filho de Deus, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, né? E não tem idade, na verdade, né? Não tem idade porque a nossa idade medida aqui, cronologicamente falando e humanamente falando, a nossa idade aqui, ela nunca vai bater com a idade da eternidade, né? Então, nós entendemos que é um assunto muito rico, né? Muito rico. O que eu fiz aqui, pastor, eu separei alguns textos bíblicos aqui para a gente estar lendo e estar debatendo, assim, né? Não sei o que o senhor preparou do lado de lá, mas eu gosto muito de embasar na palavra, né? Assuntos importantes, assuntos que fazem parte da nossa vida. Inclusive, o senhor falou algo interessante sobre a integralidade da nossa vida com Cristo, né? Porque eu levei algum tempo para entender isso. Porque, de certa forma, eu acredito que isso até já entra um pouco de pano de fundo na paternidade, porque eu aprendi que eu era crente, eu era cristão dentro da igreja, né? Então eu separava as coisas, né? Na minha profissão, lá fora, eu não conseguia entender essa integralidade, né? Então eu vivi um tempo assim de muita confusão até eu entender de fato que nós somos a essência, né, do que nós somos, né? Então, se eu estou trabalhando, eu sou cristão. Se eu estou no supermercado, eu sou cristão. Se eu estou na padaria, eu sou cristão. E é Cristo, né? É Cristo que vive em nós em todo tempo, em todo momento, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para nós entendermos, né? E eu não sei como é que você quer começar. A gente pode começar lendo os textos aqui, ou você quer começar de uma outra forma aí? Eu prefiro A gente pode fazer uma que oração. você siga o seu roteiro aí. Tá. Então, posso fazer o seguinte, posso fazer uma sugestão? Uhum. O pastor podia fazer uma oração inicial para abrir, né, esse momento. E o que o pastor acha de eu cantar também uma adoração aqui para a gente elevar mais ainda esse momento? E aí o senhor pode fazer uma oração, eu posso cantar uma canção aqui, um pedacinho curto, não precisa ser ela toda, né? E aí depois a gente entra nos textos. Combinado. Pode ser. Vamos sim. Amém. Vamos sim. Vamos lá. O senhor pode orar, então. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar da tua palavra, de receber do Senhor a tua graça, a revelação do Espírito de sabedoria que o Senhor nos dá para compreender a profundeza do seu amor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Nós repreendemos toda a voz contrária à tua verdade. Que o Senhor abra a mente daqueles que estão ouvindo, para que eles compreendam aquilo que o Senhor quer falar através de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria cantar um pedacinho de uma canção aqui. Depois, no final desse assunto, vai ser bem claro por que eu estou cantando essa canção, né? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver,
pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Amém. Esse assunto de paternidade é um assunto que ele varre, né, as escrituras. E eu queria deixar o primeiro texto sobre paternidade para a gente começar a entender um pouquinho do contexto bíblico sobre paternidade, que está lá no livro de Gênesis, livro do princípio de todas as coisas, né? Capítulo 4 de Gênesis e versículo 20 e o versículo 21 também, que diz assim: e Ada deu a luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e têm gado. E no versículo 21, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Olha só que interessante esse texto, né? Aqui está falando sobre, de certa forma, os nômades, né? Que viviam em tendas, que não tinham um lugar muito fixo para sua moradia. E o pai dos nômades, de certa forma, foi Jabal. Como o pai dos nômades, né? Aquele que deu origem, aquele que começou, né? Aquele que foi o precursor de morar em tendas, de não ter um lugar fixo para morar e se mudar constantemente. E também Jabal foi o pai também, aqui fala dos que habitam em tendas e têm gado. Então, ele já foi o primeiro pecuarista que tinha gados, que cuidava de gados, né? Então, olha só como a paternidade ela já vem deixando legado, né? E dons. Legados e dons. Porque ele foi o primeiro, né? Então, um princípio interessante da paternidade é que pai, a paternidade, é entender quem veio primeiro, né? É honrar aquele que veio primeiro, é entender que ninguém é melhor do que ninguém, mas tem um princípio de autoridade, um princípio até de experiência, né? E de legados que vão sendo deixados, né? A tendência é isso, né, pastor? É o pai deixar o legado para a futura geração que vem depois dele, para os filhos, para os netos, né? Então, eu achei interessante esse primeiro aqui de Gênesis tratando sobre isso, né? Paternidade como legado, que o pai é que deixa o legado, né? E os dons também. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um casal, e a minha filha é musical, o meu filho toca teclado, né? O que é isso se não é mais ou menos isso que a gente leu aqui, né? Um legado sendo deixado de algo que eu faço e que foi para a vida dos meus filhos, né? Tenho certeza que isso acontece em toda a parte do mundo, e aqui foi o princípio disso, né? Onde começou isso. Em Gênesis 26, 24, a parte A também fala assim, ó. E deixa eu ver aqui. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai. Falando aqui, né, para Isaac. O Senhor aparece para Isaac e fala: eu sou o Deus de teu pai. A referência do próprio Deus sobre a paternidade, né? Olha como Deus
dá importância para a paternidade também. Ele falando, olha, apontando para Isaac, falando, olha, eu sou o Deus do teu pai. O teu pai me conheceu, teve uma experiência comigo, eu sou o Deus do teu pai. Para mim, esse texto revela o quê? Para mim, esse texto revela a paternidade como uma herança espiritual. Né? Nós temos a paternidade humana, pai, filho, né, consanguínea, né? Mas nós temos a paternidade espiritual. E aqui, para mim, esse texto revela isso, né? Paternidade espiritual. Outro texto aqui, Gênesis 27:10. E levá-lo-eis a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Aqui falando sobre Isaac abençoando Jacó, né? Aliás, sobre a bênção de Esaú, Jacó é isso mesmo, né? E Gênesis 49:28 também confirma isso e fala assim, ó, todas estas são as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Eu acredito que aqui a gente pode entrar, pastor, num assunto muito interessante, que infelizmente a paternidade ela foi mal interpretada ou mal entendida durante um tempo. E por exemplo, né, eu já vi situações, por exemplo, talvez os nossos ouvintes passaram por isso, né? Situações, por exemplo, de pessoas que saíram de um ministério, saíram de uma igreja, né? Saíram debaixo de uma cobertura e não foram abençoadas. E olha o princípio da paternidade da palavra de Deus. O pai abençoa. Quem é o verdadeiro pai na fé? Quem é o verdadeiro pai espiritual? É aquele que abençoa. Independente, né? Se vai continuar debaixo da minha cobertura, se está indo para outro ministério, se está indo para outro lugar, independente se está falando mal de mim, independente se está falando de mim pelas costas, né? Eu acredito que esse é um princípio fortíssimo no mundo espiritual e esse é o entendimento correto da paternidade, né? Porque a gente usa esse tema, né? Pai na fé, a gente fala disso, né? É um tema conhecido, né? No nosso meio. Mas o pai que não abençoa não tem essa bênção de ser pai verdadeiramente. Não é um pai verdadeiro, né? O que o senhor pode acrescentar para nós com relação a isso, pastor? Dessa forma que você colocou, eu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado dessa forma. E eu acredito que é um diferencial. Talvez Diferencial. muitas coisas que as pessoas tenham vivido hoje, experiências negativas, eu me incluo nesse grupo de pessoas, por isso que é tão importante a meditação da palavra. Que as pessoas entendessem, por exemplo, isso aí que você falou agora, de que esse é o Pai, essas experiências negativas elas seriam automaticamente descartadas. Então, Verdade. por exemplo, o Marcelo está assistindo agora aqui, é meu filho na fé, ele sabe, né, a minha trajetória, porque quando eu estava no início dessa carreira, eu conheci ele, batizei ele, e ele vem aí caminhando, né? Então nós já passamos aí algumas situações no sentido de aquilo que foi equívoco, a gente dá um passo para trás, depois avança novamente. Mas o principal que eu conversei com ele umas 2 semanas atrás, não foi dessa forma que você explicou, porque dessa forma que você explicou, eu acho que desfez muitos nós na minha mente, por exemplo, na mente, acredito, de outras pessoas que estão assistindo. Mas uma das coisas que eu falei para ele é assim, às vezes a gente escolhe ou a gente é conduzido a pessoas em que a gente vai passar por processos na nossa vida. E a gente toma aquela pessoa por pai, por determinadas carências ou por causa de circunstâncias que a gente entende ser aquele o nosso pai na fé. Mas isso que você falou já faz um critério de separação. A conclusão que eu e o Marcelo chegamos, por exemplo, nesse dia que a gente conversou, foi que o pai na fé, ele dá destino
contínuo. Ele não pode ser a pessoa que vai te estagnar, que vai te podar, que vai te cortar suas asas, ou que ele vai colocar você numa condição de subjulgar a sua identidade. É o contrário. O pai, ele tem uma responsabilidade, de conduzir essa pessoa a Cristo para que ela floresça, para que os dons floresçam, para que a vocação floresça, para que essa pessoa conheça verdadeiramente a liberdade no Espírito. Então eu não posso ser quem aprisiona, eu preciso ser quem liberta. O Pai na Fé é um libertador. Amém. Porque ele traz para fora a identidade daquela pessoa, por exemplo. Vou juntar aqui com a questão biológica, do pai biológico, né? Todos nós, de alguma forma, por mais bem criados que nós tenhamos sido, nós passamos por algum problema porque os nossos pais também foram criados por alguém que também teve problemas, tem a ver com o pecado, tem a ver com a queda, tem a ver com tudo isso, né? Então, quando você entra nesse contexto da paternidade espiritual, por que você é realinhado e você é restaurado? Porque o caminho é Cristo. A pessoa não é realinhada através do Pai na Fé, ou seja, o perfil, ou a personalidade, ou a identidade do Pai na Fé. Não. A identidade, a experiência, a maturidade do Pai na Fé vai trazer essa pessoa para Cristo. Porque, na verdade, as pessoas, quando a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, né? Que, na verdade, ele é o único pastor, é porque nós, como 5 ministérios, somos funcionários, vamos dizer assim. Nós somos responsáveis por edificar esse corpo e para trazer essas pessoas ao verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Então, dentro aí do que você falou, eu dou glória a Deus por esse entendimento aí que veio, acredito, de uma meditação sua na palavra nesse princípio. Creio que isso aí que você falou, se a pessoa que ouviu, ela entendeu o que foi falado, ela vai, além de ser liberta, com certeza ela vai também liberar perdão, talvez, para alguém que machucou ela, algum pastor, ou pai, quando eu digo suposto, é porque talvez ela tenha acreditado que fosse, mas essa pessoa, em vez de trazer ela à maturidade e florescer a vida dela, essa pessoa colocou julgo, essa pessoa colocou, ao invés de passar bálsamo nas feridas, a pessoa abriu mais essas feridas. Então, quando ela entender, olha, todo aquele que perdoar será perdoado, né? Mas essa pessoa não é aquilo que você procurava. A pessoa que você procura ainda, ou talvez já tenha encontrado, é aquela pessoa que ela vai colocar a mão na sua cabeça e vai te enviar para o propósito que Deus predestinou para a sua vida, né? Amém. Mas eu concordo, ou seja, eu concordo 100% e mais 100, né? Bem-vindo aqui, eu queria dar um bem-vindo aqui ao Jefferson, meu primo, que entrou agora também aí na live. E a gente está falando aqui, Jefferson, sobre paternidade, a paternidade que a gente tem muito comum em falar no nosso meio, que é a paternidade pai na fé, né? E a gente está falando pautado na palavra aqui, em Gênesis 49, 28, Gênesis 27, 10, que o pai é aquele que abençoa independente, incondicionalmente de qualquer de qualquer coisa externa. O pai, o verdadeiro pai na fé é aquele que abençoa, né? Como o pastor falou, viu, pastor? Até deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei se melhora para os nossos ouvintes aí. Eu queria até que eles colocassem aí no chat para nós. Quando o senhor estava falando agora, por último, eu peguei um microfonezinho e eu mutei para não dar interferência. Às vezes, os 2 microfones abertos, né? Não sei se isso dá diferença e melhora o áudio para eles. Mas a gente pode fazer experiência. Enquanto eu estou falando, o senhor dá um mute no microfonezinho do senhor e quando o senhor falar, eu dar. E só para a gente ver, e você que está nos ouvindo, por favor, ele deu um mute ali no microfone dele. Bota para nós aqui, coloca por gentileza se melhora o som para você que está nos ouvindo. Ficou melhor, o pessoal está dizendo que ficou melhor, tá? Então, glória a Deus, é isso aí.
vivendo e aprendendo. Vamos aprendendo junto aí, glória a Deus. Então é isso, sabe? O pastor falou que nós cuidamos, né, de uma igreja, tivemos um ministério é, no extremo sul de Santa Catarina, né? Não chegou a ser no Rio Grande do Sul, não, foi no extremo sul de Santa Catarina. E esse assunto de abençoar é um assunto que sempre esteve na minha vida. Eu nunca. Pessoas já saíram da igreja, pessoas já foram para outros ministérios. Enfim, isso acontece em todo o lugar. Mas na minha caminhada eu nunca deixei de abençoar alguém quando alguém chegou até mim, independente de motivo, independente se gostava de mim, se não gostava de mim, sabe? Eu sempre abençoei, enviei a pessoa como a bênção. Vai, que Deus te abençoe, que seja um novo tempo sobre a tua vida, sabe? Eu acredito que a palavra mesmo diz que da nossa boca não pode jorrar duas fontes, né? Não podemos abençoar e amaldiçoar, ou amaldiçoar e abençoar, não tem como. Não tem como negociar esse princípio, né? Então, a paternidade é aquela que abençoa. E algo aqui que eu gostaria de deixar um outro texto aqui para nós meditar aqui em Malaquias, último livro, né, do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4 e o versículo 5 diz assim, ó: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí isso está reportado, está repetido, está reprisado, está reforçado, no caso, lá no Evangelho de Lucas, né? Novo Testamento já. Lucas, capítulo 1, versículo 17, que diz: Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso daqui também, para mim, é um assunto muito forte. E que desde o ano da pandemia, que foi 2020, que nós tivemos que ficar muito mais em casa, não só eu, mas todos que nos ouvem, né? Tivemos que ficar muito mais em casa devido à pandemia. É um assunto que começou a borbulhar, né? Começou a ferver, não só no meu coração, eu sei, no coração de muita gente. O tempo que Deus nos deixou na nossa casa, na nossa família, para alinhar a nossa casa, para alinhar a nossa família, para alinhar o nosso lar, né? Aí você pode perguntar, tá, pastor, hoje como é que tá? Tá tudo do jeito que você gostaria? Tá tudo 100%? Não, não tá. Mas eu sei que esse é o caminho. Então, aqui eu vejo algo muito interessante, depois eu também queria a opinião do pastor, mas eu vejo algo muito interessante aqui, que lá em Malaquias diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu sei que a paternidade agora, vamos falar da paternidade humana, né, da nossa casa, da nossa família. Eu sei que toda família tem problemas, toda família tem dificuldades. Dificuldade muitas vezes de relacionamento mesmo, de pai com filho, de filho com pai, com mãe, com irmão, com irmã. Mas eu acho uma coisa muito interessante aqui, que, por exemplo, se eu falar aqui agora, se eu falasse abertamente para todos os que estão nos ouvindo aqui, eu poderia apontar o que o meu filho tem que melhorar. Eu poderia apontar o que a minha filha tem que melhorar. Eu poderia até apontar o que a minha esposa tem que melhorar. Mas a palavra de Deus, preste atenção nisso. A palavra de Deus está afirmando aqui que ele converterá o coração primeiro de quem? Dos pais primeiro para os filhos e depois dos filhos para os pais. Porque eu creio que o Espírito Santo não faz nada em desordem ou em ordem errada mesmo, né? A ordem é essa. É nós que temos mais maturidade, é nós que temos mais tempo de vida, é nós que temos mais experiência de vida como pais que somos mais velhos. Nascemos primeiro do que os nossos filhos, né? Deixamos dons para os nossos filhos e tantas coisas. É conosco que
o Espírito de Deus precisa tratar primeiro, é nós que ele precisa curar primeiro e depois os nossos filhos. Então, o nosso coração precisa se converter aos nossos filhos, no sentido de nós sermos curados, para, como pais curados, curar os nossos filhos. E depois o coração dos nossos filhos também vão se converter aos pais, vai haver uma restauração de relacionamento. E eu acredito que essa obra do Espírito de Deus, ela não terminou, ela é uma obra eterna, né? Que vai sempre estar em processo nos lares, nas casas, nas famílias. Mas só para fechar a minha fala com relação a esse versículo, esses 2 versículos, né, Malaquias 4, né, que é o último capítulo do livro de Malaquias, e também Lucas capítulo 1, que fala sobre a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fica olhando verdadeiramente o defeito e o que os nossos filhos têm que melhorar, e a gente acha que eles têm que mudar primeiro. Nós achamos que eles têm que mudar primeiro, por quê? Porque eles são filhos. Eles têm que mudar primeiro, eles têm que nos respeitar primeiro, eles têm que nos honrar primeiro, e aí vai uma lista enorme de coisas que a gente poderia apontar. Mas a Bíblia está dizendo que o poder do Espírito de Deus, ele vem sobre a nossa casa para primeiro alinhar os pais. E eu posso falar de pai e mãe, né? Alinhar o coração dos pais com Deus e depois o coração dos filhos vai vir. Então, eu acredito, então, que esse é o pensamento bíblico que os pais que estão nos ouvindo aqui, que têm filho, filha, esse é o pensamento que nós pais temos que ter. É com você primeiro, pai. É comigo primeiro. E depois a consequência na vida dos nossos filhos vai ser fascinante, vai ser uma obra linda do Espírito Santo de Deus. Amém. Concordo, pastor. Concordo e até gostaria depois, na hora que eu passar a palavra, novamente, que você falasse assim, um pouco da sua experiência, dessa questão de sair de um contexto de cuidar de uma igreja, depois vir para Antônio Carlos e começar uma igreja na sua casa, né? Que mais ou menos está sendo assim, né? E o que eu falo, às vezes, confirmando isso que você falou, é que se nós não construirmos o reino de Deus em nós, o casamento de Cristo entre nós e a nossa esposa, né, e a revelação de Cristo na nossa casa, isso aí é particular meu, é uma opinião minha, não coloco isso como regra, como uma forma de doutrina, mas eu entendo que em vão eu construir qualquer tipo de ministério físico, por exemplo. Vamos usar o exemplo aqui. Eu alugo um lugar porque as pessoas estão vindo até mim, porque tem a ver com os meus dons. Então as pessoas se aproximam de mim e começam a desfrutar daquele dom que Deus me deu. Mas se não existe uma construção, primeiro, como você falou aí, que revela Cristo através da família, a conversão dos pais, a construção de relacionamento entre os pais e os filhos, eu acredito que o ministério exterior, físico, ele é palha. Ele não entra naquele contexto que a Bíblia fala de ouro, prata e pedras preciosas, né? Madeira, palha e feno, para as obras vãs, que vão ser julgadas ou passar pelo fogo no dia do juízo, no dia do Senhor. Então, hoje nós vemos pessoas se preparando teologicamente, né? Se capacitando, desenvolvendo os seus dons, mas focado em construir algo, construir uma igreja física, um ministério visível, que as pessoas vejam os meus dons, que as pessoas reconheçam a minha vocação, sem eu me preocupar primeiro em construir isso que Deus me deu dentro da minha casa. E aí entra essa questão. Um dos fatores que eu acredito que seja essa falha, e eu acredito que o diabo tem investido muito nisso, porque tanto eu como você conhecemos pessoas abençoadíssimas, pessoas sensacionais, que estão contra esse princípio por fatores internos do coração delas, né? Elas não entendem que existe esse princípio porque elas viram coisas, experiências negativas ou ministérios onde líderes foram abusivos, desonestos, mal intencionados, agiram de má fé,
Então, elas meio que riscaram esse princípio do entendimento delas, do coração delas. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu tenho os meus motivos, por exemplo, para hoje ser uma pessoa que não acreditasse nesse princípio, mas eu continuo acreditando porque esse é um princípio que restaurou praticamente a minha identidade como pessoa, como vocacionado, como filho de Deus, a minha relação com os meus pais, a relação com meu pai, com a minha mãe, as minhas feridas, os buracos de rejeição, que hoje eu entendo praticamente todos eles. Hoje eu vejo coisas que a minha mãe, morando aqui com a gente, fala do passado, coisas que me atormentaram por anos e que hoje é só uma lembrança, porque aquilo foi resolvido dentro de mim. Além da questão do perdão, tem o fator também que naquele lugar onde havia um buraco, hoje é preenchido por Jesus. Então, o que eu entendo de tudo isso aí que foi colocado é que se nós, como pais, porque primeiro nós somos pais biológicos, isso é automático, todo mundo aí que tem filho, ele já exerce essa paternidade biológica. Ele se torna pai espiritual quando ele revela Cristo, ou seja, quando ele atinge a maturidade. Então, as pessoas que estão fazendo filhos, entre aspas, né? Porque nós não geramos no aspecto espiritual nada pelo nosso desejo, mas é justamente esse fator que, por desejar exercer domínio sobre pessoas, que muitos estão se colocando como pais, e ao invés de libertar e desenvolver a maturidade nessas pessoas, eles estão machucando, aprisionando, gerando traumas e todo tipo de deformidade, né? Então, eu acredito em tudo aí que foi falado. Reitero aqui que as pessoas que ainda têm uma certa dificuldade com isso, eu compreendo, mas eu peço que elas conversem diretamente com Deus sobre isso, para que Deus exponha o coração dessa pessoa, que Deus exponha o seu coração onde você está assistindo, deixe ele te curar, porque o homem que ele coloca como um pai na fé não é alguém que vai governar a sua vida, ou vai te ferir novamente, ou vai tomar decisões por você. Não é essa pessoa. O pai na fé é aquele que te abençoa. Então, isso que o pastor falou no começo aqui da live, isso já é um divisor de águas aqui para quem está assistindo, para mim também. Aquele que te abençoa, aquele que passa para você aquilo que Deus quer passar e faz promessas geracionais. Complementando aqui o que você falou de Abraão, Isaac e Jacó, Deus falou com Abraão, mas o que Deus falou com Abraão não se cumpre em Abraão. Então, Abraão ele carrega a promessa e tem que passar para frente, porque não vai se cumprir nele. E Isaac, ele vai passar para frente. Se Abraão quisesse usar Isaac e usar Ismael para cumprir a promessa nele, ele ser pai de todos aqueles povos, se ele imaginasse assim, não, Deus falou que eu vou ser pai de nações, então eu vou ter que dominar sobre todos esses povos ao meu redor. Ele teria construído uma outra torre de Babel. Ele iria fazer como Nimrod. Nimrod quis dominar sobre todos os povos. Então Abraão, ele entendeu, na experiência de jornada dele com Deus, ele entendeu que não seria através dele, mas que ele carregava uma promessa. Ele entregou o bastão para o filho, ele abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, e Jacó teve as 12 tribos, e a gente sabe o resto da história, porque iria se cumprir em Cristo várias gerações. E como todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que Deus fala no Novo Testamento não serve para o Novo Testamento, serve para toda a eternidade. A palavra de Deus é eterna. Então, todas as coisas cooperavam, não só quando depois de Cristo, as coisas cooperavam também antes. Então, todas as gerações, o diabo e o homem tentou, de alguma forma, não deixar que essa promessa se cumprisse, chegar até a geração de José, né, e Maria, e Jesus nasceu de Maria. Mas aprove a Deus, porque a vontade dele é soberana, de geração após geração, divisão de reino, separação de reino, troca de rei, filho do rei entra um, o outro se levanta contra e um mata o outro, mas geração após geração foi carregada essa promessa, essa palavra que Deus falou com Abraão, foi passado de geração em geração, até que ela manifestou quando Jesus nasceu em Maria. Então eu creio dessa forma, aquilo que Deus falou para mim, eu preciso carregar e amadurecer aquilo
e entregar para que a próxima geração ela carregue e a outra geração carregue, ou seja, que venha revelar Cristo em todas as próximas gerações. Porque, na verdade, o que a gente passa, o que Deus falou com Abraão, ele falou Cristo. Ele falou que ele seria pai de nações e que toda a terra seria abençoada através dele. Aquilo lá, ele estava falando de Cristo. Quando nós vivemos Cristo, a herança que nós temos para passar para os nossos filhos na fé é Cristo. E nossos filhos vão passar Cristo. Não é, eu não vou, meu legado não é um ministério físico, uma organização, uma instituição, uma doutrina. Meu legado não é esse. O meu legado é viver Cristo, para que quem andou comigo recebeu de mim Cristo, através do Espírito Santo que está em mim, através do Espírito Santo que está na pessoa, Cristo é revelado. E Cristo é revelado nele, os filhos que vêm, a próxima geração, a terceira, a quarta, vão receber a herança de Cristo. Até tem um texto meu na minha página, eu acredito que eu coloquei no terceiro livro, que vai sair agora, que chama A Minha Herança é Cristo. Cristo é a minha herança. É o que eu espero receber como herança, é Cristo, porque nele estão todas as coisas. Amém? Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. É Deus, o Pai, né? Deus como Pai, ele é um Pai de gerações, ele é um Pai geracional, né? Ele entregou o Filho pelo mundo. Então, os frutos que vieram de Cristo continuam, vão continuar e não vai parar, né? Os frutos deles são frutos eternos, né? Então é perfeito. E deixa eu falar aqui e testemunhar para você também da vida da vida do nosso irmão, amigo, né? Que nós conhecemos há alguns anos, não fazem muito, mas conhecemos o pastor Léo, sua esposa, a pastora Sara, e eu quero testemunhar, né? De que é um homem de Deus que está aqui conversando comigo e conversando com os nossos ouvintes, é um homem de Deus, é um homem que tem um entendimento no Espírito, né? Que tem sido treinado pelo Espírito de Deus, que já teve experiências também, né? Igreja e tudo mais, e é um homem de Deus que carrega verdadeiramente a palavra, o encargo de Deus na sua vida. Então eu fico muito feliz, pastor Léo, de ter conhecido você, pastora Sara, sua esposa, são amigos, assim, de paixão, de coração, né? Amigos mais chegados que irmãos, como a palavra de Deus diz. Nós temos um carinho muito grande por vocês, e é sempre bom quando a gente se senta para conversar, porque a própria Bíblia diz que o Espírito de Deus ele não é de confusão, né? Então, quando a gente conversa, não tem confusão, o Espírito Santo alinha, e a gente sai cada vez mais alinhado das nossas conversas. Então, tem sido muito gratificante. Como o pastor Léo falou, então, nós saímos de um ministério, de cuidar de igreja, né? E por um tempo, agora nós estamos aqui na nossa casa, nos reunindo, né, adorando a Deus, né? Escolhemos no momento o dia de terça-feira, todas as terças estamos aqui a partir das 19h30, adorando a Deus, orando pela cidade, né, entendendo que como nós somos, né, diante do mundo espiritual, há uma paternidade sobre a nossa vida, né, um chamado de Deus. Então nós estamos como pais espirituais da cidade também, abençoando a cidade, abençoando essa cidade. O pastor Léo já participou de uma vez, acho que foi uma vez, né? Uma vez o pastor esteve aqui em casa participando conosco, nós ceiamos, foi um momento precioso, né? Um momento que nós sentimos a presença do Espírito Santo. E eu gosto muito de dar liberdade ao Espírito de Deus, eu gosto muito de deixar o Espírito Santo à vontade, para que ele faça, para que ele... eu entendo que o Espírito Santo sabe muito mais do que eu, né? Infinitamente mais do que eu. Então, eu já trago esse princípio na minha vida de nunca procurar controlar uma reunião, um culto, seja o que for. Eu gosto de deixar o Espírito Santo, sentir o que o Espírito Santo quer fazer e deixar ele fazer, porque é lindo, né? O Espírito Santo, quando ele vem, quando nós damos liberdade a ele, é lindo o que ele pode fazer. Mas voltando ali, então, nós deixamos por um tempo de cuidar diretamente de igreja, instituição, CNPJ, né? Para estarmos aqui na nossa casa nos reunindo até que, e se assim for da vontade do nosso Pai,
e que nós estejamos, né, futuramente abrindo um ministério, CNPJ, com um local para nós, um local maior, né, para que nós possamos nos reunir e atender todos quantos o Senhor quiser trazer até nós, né? Mas é maravilhoso porque Deus tem trabalhado na nossa casa, Pastor Léo, de uma forma muito intensa, muito intensa. Então, eu e a minha esposa, como somos o casal mais maduro, nossos filhos são mais novos, ainda não passaram por muita coisa que a gente passou, nós temos visto isso, sabe? Como se fosse um afunilamento do Espírito de Deus sobre a nossa casa, trabalhando de uma forma sobrenatural na nossa casa, sabe? Então, esses dias nós estávamos até meditando aqui em casa sobre aquele versículo que fala sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Eu achava, até certo momento, que o batismo com o Espírito Santo e com fogo era a mesma coisa, né? Mas pode ser, mas também abrange mais do que isso. O batismo com fogo é aquele que vem para purificar mesmo, é aquela prova que a gente passa na nossa vida, aquela prova que a gente passa dentro da nossa casa, que tá tudo sendo remexido e de uma forma tão intensa que parece que você não vai suportar. Mas você sabe que Deus está no projeto, que Deus está trabalhando e aperfeiçoando, como o ouro é aperfeiçoado no fogo, para que a glória seja toda dele e para que a gente possa somente ser um canal e saber que a gente, como a gente está falando de paternidade, nós não somos dono de ninguém. Nós não temos poder sobre a vida de ninguém para dizer fica aqui, não sai daqui, vai porque eu estou mandando e tem que me obedecer. Não, gente. É o Espírito de Deus que mora dentro de você, como mora também dentro de mim, é que vai direcionar a nossa vida e nós, como carregando essa paternidade espiritual, temos que ter essa maturidade, né? A gente só vai dar direção, como foi falado aqui. Uma das funções do pai, nós vamos ver daqui um pouco mais à frente, é isso, é dar direção, né? Então tem sido, sim, um tempo muito intenso, para fechar esse assunto aqui, um tempo muito intenso na nossa casa, e que nós cremos que Deus está nos preparando para algo grande porque é dele. Não grande por causa de nós, de maneira nenhuma. Grande porque é dele, né? É dele, tudo que ele faz é grande, é maravilhoso, e por mais que aos olhos humanos possa ser pequeno, numericamente, às vezes falando, mas tudo que ele faz é grande, é grandioso, é obra tremenda, né? É obra grande que ele faz na nossa vida. Então tem sido um tempo, sim, muito produtivo, que o Espírito Santo tem trabalhado, né? Tem trabalhado muito na nossa casa, tem trabalhado muito no nosso lar. Eu queria voltar aqui um assunto, né? Eu vou ler uns versículos aqui para a gente voltar no outro assunto daqui a pouco aqui, ó. Mateus 5:48 diz assim, ó, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui está falando sobre uma outra característica da paternidade, seja ela paternidade no lar, física, ou paternidade espiritual. Está falando o quê? Está falando sede perfeitos como, esse como aqui, ele está como uma comparação, né? Ou seja, eu tenho que ser perfeito como quem? Eu tenho que ser perfeito como pastor, eu tenho que ser perfeito como bispo, eu tenho que ser perfeito como apóstolo. Não. A Bíblia está dizendo, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o nosso modelo sempre, como foi falado aqui, é Cristo. É Cristo Jesus. Eu tenho que ser perfeito, não porque o meu pastor é perfeito. E não também para ser melhor do que o outro, né? Eu vou buscar uma perfeição aqui para ser melhor do que o outro. Eu vou buscar uma perfeição aqui porque eu quero ser melhor, não, do que o outro, do que um, do que não. É porque Cristo é o nosso exemplo. Então, uma das características da paternidade também é ser exemplo, né? E não adianta a gente forçar alguém a ser algo, porque esse ser que está remetido diretamente à identidade não pode ser forçado. Eu não posso forçar uma laranja para que ela seja laranja. Não tem como forçar isso. Isso é uma obra do Espírito. Isso é uma obra, ao mesmo tempo, natural e sobrenatural do Espírito Santo. Então, se eu plantar um pé de laranja,
jamais vai nascer figo. Porque a obra natural dessa plantação é que nasça laranja, porque eu plantei um pé de laranja. Então, da mesma forma, é essa consciência que nós temos que ter de simplesmente sermos exemplo. E que não adianta dizer, né, aquele jargão, né? Faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, ou ao contrário, não sei se eu estou dizendo corretamente aqui, mas, né, o pai, por exemplo, o pai diz para o filho, não fuma. Mas se o pai fuma, o filho não vai fazer o que o pai disse. O filho, mais cedo ou mais tarde, vai fazer o que o pai faz, porque é o exemplo, né? Então, isso, eu dizendo isso com muito temor, porque assim, ó, eu não digo para você que eu sou o melhor exemplo, o exemplo perfeito para o meu filho, mas eu tenho consciência que eu tenho que ser. Eu acredito que essa consciência é algo importante, porque perfeito nessa terra, nós não vamos alcançar perfeição nessa terra, mas a Bíblia está dizendo que é um alvo. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso é um alvo. Isso é uma consciência espiritual que nós temos que ter, né? Por quê? Porque nós fomos escolhidos para ser exemplo, assim como Cristo foi escolhido para ser exemplo, ele foi exemplo, e agora é nossa vez de sermos exemplo. Amém? E agora entrar num assunto aqui que eu quero perguntar também para o pastor, em Mateus 6:14 diz assim, ó. Foi falado um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu queria falar agora aqui sobre a importância da paternidade, sobre o perdão. Porque uma paternidade madura, como foi falado sobre ser maduro, né? Ela vai conduzir os seus filhos espirituais, os seus filhos na fé, sempre para o perdão. E eu queria só deixar, eu não vou nem ler, mas eu vou deixar só o endereço aqui de mais 2 textos que falam sobre perdão, que é muito poderoso, e eu vou abrir um contexto aqui e vou passar a palavra para o pastor complementar para nós aqui, ó. Lucas 23:34, né? Vai estar falando daquele momento que Jesus estava na cruz, e Jesus, com seus braços abertos, prestes a expirar dar o último suspiro, ele fala o quê? Ele olha para todos aqueles que estão ali, muitos rindo dele, muitos, né, não entendendo o que estava acontecendo, e ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o princípio da paternidade do céu, do perdão, que estava sendo liberado. Naquele momento, Jesus estava liberando perdão na cruz sobre todos aqueles que estavam crucificando ele, né? E não entendendo nada do que ele estava fazendo, a sua obra, né? E Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, o último versículo do capítulo 7, diz que Estevão estava sendo apedrejado, o diácono Estevão estava sendo apedrejado. E ele levantou os olhos, viu a glória de Deus, viu Jesus assentado à direita de Deus e tal, né? E ele, o que ele fez? Ele disse para aqueles que estavam apedrejando, ele falou, Senhor, não imputes esse pecado a eles, não considere esse pecado que eles estão, essa obra de pecado que eles estão, né, externando diante de ti e perante mim, né? Perdoa, Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo a mesma coisa que Jesus, eles não sabem o que eles estão fazendo. E agora eu só quero chamar uma atenção para uma coisa que eu gostaria que o pastor complementasse, porque quando falta perdão, quando alguém não libera perdão, seja um pai para um filho, enfim, alguém, um filho para o pai, um pastor para uma ovelha, ou a ovelha para o pastor, ou a ovelha para outra ovelha, quando não, a gente não libera perdão, e eu digo até mais, assim, ó, na família, gente, deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui. Isso é muito interessante, tá? Olha só, tem muitas situações, por exemplo, numa família, que nem todos da família são convertidos, certo? Nem todos são convertidos. E muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes, dentro dessa família, do convertido para o não convertido, há muita brecha de falta de perdão. E deixa eu liberar uma coisa de Deus aqui para você. Porque quando Estevão ele estava liberando perdão, sabe quem estava ali assistindo
E quem estava ali endossando aquela situação, Saulo, que se tornou Paulo. E por que, olha só, e porque Estevão liberou perdão, ele estava perdoando inclusive Saulo, porque ele liberou perdão, uma unção de salvação foi liberada, gente. Olha como é forte isso. Se Estevão não tivesse perdoado, tivesse guardado mágoa, primeiro que ele, acredito que nem teria visto a glória de Deus, né? Os céus abertos. Mas como ele liberou o perdão, uma unção de salvação foi liberada naquele ambiente onde ele estava, que atingiu a vida de alguns ali, eu tenho certeza, mas a Bíblia relata pelo menos que a vida de um atingiu, que foi a vida de Saulo. E Saulo se converteu, porque ele recebeu perdão ali naquele ambiente, naquele local, um local de morte, um local de... Estevão estava morrendo. Então, muitas das vezes, gente, quando tem uma situação mal resolvida dentro da família, se você liberar perdão, você vai liberar também, junto com o perdão, uma unção de salvação na tua casa, na tua parentela, para que pessoas sejam alcançadas e sejam salvas, né? Então, gostaria de falar aqui sobre a importância do perdão e gostaria que o pastor pudesse falar, complementar mais alguma coisa a respeito da importância do perdão, né? Amém, pastor. Eu vejo o perdão como a revelação do Evangelho, né? Quando a gente lê todos os livros, a gente sabe que Jesus é o início e o fim, ele é o alfa e o ômega, né? Então, todas as páginas da Bíblia, elas de alguma forma, elas revelam Cristo, porque todas as coisas estão contidas nele, né? Então, a revelação de Cristo é o perdão. Talvez por isso que para o homem caído, que nós já somos nascidos de novo, nós já somos nova criatura, mas nós não temos a consciência plena de tudo que nós recebemos de Deus quando nós cremos em Jesus, né? É uma consciência que ela vai se abrindo progressivamente. Então, às vezes nós recebemos o perdão, nós não temos consciência da profundidade desse amor de Deus, por isso que, sendo cristão, às vezes temos dificuldade de perdoar, por uma consciência que ainda não foi ampliada em relação ao que nós recebemos. É como se eu chegasse hoje para uma pessoa, entregasse para ela uma caixa com 10 barras de ouro, de 1 quilo cada barra, e essa pessoa não soubesse o valor do ouro. O que ela faria, né? Ela colocaria num canto, quando a pessoa vai embora, que esse cara veio me trazer esse metal aqui? O que eu vou fazer com isso? Né? Então, a falta de consciência do que eu recebi é que me impede de desfrutar e de transbordar aquilo. Então, por exemplo, se essa pessoa soubesse que nessa caixa de ouro, essa caixa que ela recebeu ali, cheia de barras de ouro, o valor de uma barra de ouro, você concorda que a vida dela mudaria? Ela iria transformar aquilo ali em alguma coisa para a vida dela. Seja ela iria investir, ou comprar uma casa melhor, ou cuidar da família, alguma coisa ela iria fazer, porque ela entendeu o valor daquilo. Mas se ela não entendesse, ela continuaria com a mesma vida, só que com uma caixa de ouro no canto lá da casa dela. A mesma coisa eu vejo o Evangelho. Quando eu ensino, faço vídeos, né? O Espírito Santo, eu digo assim, ele me impulsiona porque a nossa vida em si, ela nos leva, a vida humana, né? Nos leva sempre assim, eu vou fazer tal coisa, o que eu vou ganhar com isso? Por exemplo, nós sabemos que isso é da natureza humana. Quando eu falo, não quero trazer uma ideia de generalismo, por exemplo, todo mundo é assim, todo pastor é assim, toda igreja. Não, eu estou falando do ser humano em si. Ele sempre vai pensar, eu vou fazer um vídeo em troca de quê? De visualização, quanto que o YouTube pode me proporcionar financeiramente? Se através desses vídeos as pessoas vão me conhecer e eu vou ser reconhecido naquilo que eu faço, se a minha vocação vai ser reconhecida pelas pessoas. Então, inconscientemente, essa consciência antiga do antigo homem, ela sempre pensa na recompensa. Então, é assim,
Você vai na igreja todo domingo pregar, por quê? Ah, porque eu amo Jesus. Sim, é verdade, eu creio. A sua fé te coloca nisso, mas a sua antiga consciência é em troca de alguma coisa. Seja o reconhecimento, seja a sensação de missão cumprida, seja porque aquilo ali é o seu ganha-pão, de alguma forma. E isso não é algo que nós possamos dizer, ah, o cara é mal intencionado. Não, ele está passando por um processo de renovação da mente, aonde ele vai conhecer o amor de Cristo, que é incondicional. O amor de Cristo é em troca de quê? Não, não é em troca de nada, é porque ele me amou primeiro. Só que nós pregamos isso porque nós compreendemos isso na nossa mente. Só que até que eu desfrute a realidade disso que eu entendi na minha mente, eu preciso passar pelo fogo, que foi o que você falou em alguns momentos. Então nós somos purificados, é o batismo de fogo. O batismo de fogo é onde nós passamos por processos na nossa vida, aonde toda a motivação errada, que não seja o amor de Deus, é queimada. As pessoas que passaram por batismo de fogo, que a gente pode, eu sempre cito, né? Antigo, a gente conhece por leitura. Bispo Policarpo de Esmirna, né? Que é da época da igreja primitiva. Então, ele foi queimado, ele não precisava nem negar Jesus, até que ele fosse levado para a fogueira, ele poderia ali ter usado algumas palavras de subterfúgio e, de certa forma, não confessar com veemência a fé dele em Jesus como Senhor. E ele se livraria da morte. Então é como se fosse assim, mas eu vou confessar Jesus nesse contexto em troca de quê? Da morte? Ou seja, nem é só uma morte comum, mas uma morte sofrível, porque é queimado, ele foi queimado no estaca. Então, esse amor foi revelado em Policarpo a ponto de ele entender que não era em troca de nada, mas porque ele foi amado primeiro. Então, hoje eu não desfruto dessa consciência plena e revelada na minha mente. Mas todos os dias eu aponto a minha fé para esse caminho. Por quê? Porque é o único caminho. Jesus é o único caminho. Ele foi crucificado sendo inocente, né? Ele sendo justo foi feito injusto, sendo inocente foi feito culpado. Em troca de quê? Se ele já era Deus. Mas é justamente isso que ele quer nos revelar. Para mim, isso é a revelação do perdão. O perdão é algo que eu dou em troca de nada, porque eu fui amado primeiro. Eu fui amado por Jesus primeiro. Então, automaticamente, o que eu tenho para dar não é uma troca, é dado. Porque Deus não fez uma troca com a gente. Olha, eu vou te dar o perdão e você vai me dar tal coisa. Não, Deus amou de tal forma que o amor dele foi demonstrado dando o filho. Em troca de quê? Nós não temos nada para dar para Deus. Como que alguém que não tem nada para dar para você vai te recompensar por algo que você fez por ele? Então, essa compreensão eu tenho na minha mente hoje. O que eu desfruto dessa compreensão? Eu desfruto a consciência de apontar para esse caminho e esperar que esse amor que me foi dado seja revelado a ponto de eu poder fazer as coisas por um amor incondicional. Eu ainda não faço as coisas sem esperar nada em troca, mas eu espero que um dia, aperfeiçoado o amor em mim, amadurecido essa compreensão e essa consciência, eu possa exercer a minha vocação sem esperar nada em troca, porque vai ser por amor. A única motivação que eu vou ter para continuar nessa jornada é porque eu fui amado primeiro. E eu sendo amado primeiro, a manifestação que vai sair de mim é o perdão. E quando você citou aí Estevão e Jesus, quando declarou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele cumpriu ou revelou para a humanidade o amor de Deus que não podia ser visto nem tocado. Os homens não tinham como ouvir, como tocar ou como ver o amor de Deus. E em Jesus, eles puderam ver, puderam ouvir e puderam tocar. Foi o que João disse em 1 João. Aquele que nós tocamos, né? Aquele que nós vimos, é dele que nós falamos.
Eles tocaram o amor de Deus, porque Jesus é o amor de Deus. Eles não tocaram um homem, eles tocaram a manifestação do amor de Deus através de um homem que, né, de Deus nascendo como homem. Dessa forma, Estevão também, quando Estevão disse, Senhor, perdoa, o que aconteceu com ele? Ele teve a revelação plena do amor ágape, que é, em troca de quê? Em troca de nada. É porque eu fui amado primeiro. A Estevão teve, a Bíblia mostra que Estevão teve a mesma compreensão do amor de Deus que Jesus teve na cruz, que Jesus tinha na cruz, né? E foi manifesto isso. E isso é o que Deus deseja para nós. Quando as pessoas perguntam para mim hoje, qual é o plano de Deus para minha vida? É esse, que você possa entender o quão você é amado. Nós fomos predestinados para entender que fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, ou seja, para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo, ou seja, né, sem querer ser redundante, que nós possamos entender que nós somos tão amados pelo Pai quanto Cristo disse que ele é também, que a oração que Jesus faz ao Pai, né? Ele está dizendo ali que nós possamos compreender que assim como ele é um com o Pai, que nós também somos um com ele através de Cristo. Ele está querendo dizer, olha, que eles possam compreender que eles estão tão amados. É o mesmo amor. Ele é incondicional e ele é imutável. E aí isso é revelado através do perdão. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo a gente tem de live. Eu queria dar um bem-vindo aí para o Marquito, meu amigão, que chegou na live e apareceu pelo menos agora. Não sei se ele entrou agora, mas apareceu agora para nós. Seja bem-vindo, Marquito, que Deus te abençoe. Eu não sei quanto tempo que a gente tem de live, mas dá para ver o tempo aí? A gente não precisa, a gente não tem tempo, a gente pode, mas eu prefiro que a gente faça mais curta e depois talvez faça uma parte 2 ou uma outra live, até de outro assunto, para que os vídeos, né, eles fiquem com um tempo, assim, das pessoas desfrutarem ali aquele período. É difícil as pessoas assistirem mais do que 1 hora e meia os vídeos, né? Eu posso queria ficar mais, acho que a gente tem coisas para falar aqui, mas a gente pode falar mais 15 minutos, por exemplo, e a gente marcar uma outra semana. Na próxima semana mesmo, ou daqui 15 dias, a gente já voltar ou com o mesmo assunto, ou um outro tema. Amém. Eu estava pensando justamente sobre isso, porque assim, eu tenho mais coisa para ser falada aqui que eu separei, que são coisas importantes, né? São coisas pontuais demais que vão construindo, né, esse conhecimento sobre paternidade, sobre as nossas vidas, para que haja cura, para que haja verdadeiramente um entendimento correto, né, sobre esse assunto extremamente importante. Mas então, eu sugiro sim que a gente faça a parte 2, até para o pessoal que está nos acompanhando, nossos queridos irmãos, irmãs, amigos que estão E nos a gente já acompanhando. pode então deixar marcado quarta que vem, 7 horas, parte 2. Pode. Perfeito. Quarta que vem, parte 2. Perfeito. Uhum. Eu gostaria, então, de encerrar com abordando algo extremamente importante que eu acredito que é a base de tudo que a gente está falando hoje aqui sobre paternidade. Vou passar a palavra depois para o pastor complementar. Jesus, se você observar o ministério de Jesus e a vida de Jesus, você vai perceber uma coisa, que Jesus ele não veio apontar Deus. Ele não veio aqui decidido a apontar Deus. Até porque desde o Antigo Testamento, nós percebemos claramente uma vasta, uma diversidade de deuses, né? Então, pessoas cultuavam a deuses de todo tipo, de toda maneira. Então, se você olhar para a vida de Jesus, você vai perceber uma coisa, que Jesus veio apontar para o Pai. E isso, não, eu acredito que é algo muito proposital.
O céu, o céu veio para a terra, personificado na pessoa de Jesus, e Jesus, a preocupação dele era apontar para o Pai. Eu paro para pensar da seguinte forma, né? Poxa, do que a humanidade está precisando? A humanidade está precisando de Deus, de mais um Deus? Ou a humanidade está precisando de um Pai? Ou a humanidade está carente de quê? De Deus ou está carente de Pai? A humanidade tem carência de paternidade ou tem carência de Deus? E é claro que Deus é Pai e o nosso Pai é Deus. É claro, isso é claro, é a mesma pessoa. Mas quando nós temos uma consciência de paternidade, nós também temos uma consciência automaticamente de filhos, de quem nós somos. A paternidade está ligada diretamente à nossa identidade como filhos. E se nós nos portarmos como filhos, como diz um pastor amigo, um dos que eu admiro muito, além do pastor Léo, que eu tenho uma grande admiração, ele fala sobre isso, né? Sobre a paternidade de Deus, a paternidade de Jesus. Ele veio apontar, só recapitulando, voltando um pouquinho atrás, então, ele veio apontar o Pai. E se nós tivermos uma consciência de filhos que nós somos, porque se tem um pai, tem um filho, se tem um filho, tem um pai. Uma coisa aponta para outra, uma coisa acena para outra, né? Nós vamos entender o seguinte, que todos aqueles que têm consciência verdadeira e plena de que são filhos de Deus, não vão ficar na fila da bênção. Não vão ficar na fila da bênção como se fosse mendigar uma bênção, né? Aquela mulher que Jesus falou para ela, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Jesus fez uma prova com aquela mulher, ela foi uma mulher extremamente humilde, né? E soube o seu lugar e se humilhou diante da presença de Deus, e a própria palavra diz que quando alguém se humilha perante Deus, o próprio Deus exalta essa pessoa, né? E ela foi exaltada naquela situação que ela vivenciou com Jesus ali, né? Mas olha o que Jesus estava falando também nas entrelinhas, ele estava falando, o pão é dos filhos. Então, quer dizer, se eu tenho uma consciência que eu sou filho, eu já tenho, né? É a mesma coisa que eu, por exemplo, vamos dizer assim, ó, eu tenho um carro que Deus me deu, né? Apesar de estar pagando ainda, mas é meu, Deus deu, já está pago em nome de Jesus, aleluia, né? Mas é a mesma coisa que eu pegar o carro que é meu e eu querer pedir o carro, mas pô, já não é meu, eu já não estou usando ele, eu já não estou usufruindo com a minha família desse carro, entende? Então, quando a gente não tem uma consciência de filho, a gente acaba pedindo algo que já é nosso, por falta de consciência de quem a gente é. Quando nós temos a consciência de quem nós somos, sabe, eu acho tremendo, eu vou fechar minha fala aqui, eu acho tremendo algumas orações de Jesus quando ele orava, e Jesus não pedia nada ao Pai. Né? Geralmente ele não pedia, não vou dizer que ele não pedia, mas geralmente ele não pedia, ele dava graças. Eu agradeço, quando eu estou dando graças, é porque eu já tenho, né? Não é mais ou menos isso? Eu estou dando graças, eu estou agradecendo algo que eu já tenho. Então a consciência de Jesus como filho era fantástica, né? Fantástica, fantástica. Então tem muitas coisas ainda que a gente precisa discorrer aqui, e é bom que a gente verdadeiramente marque a parte 2 aí para a gente continuar amadurecendo, né? É um tema fantástico, é gostoso de falar, é porque fala da identidade, né? Então por isso que eu acho que é tão fascinante, e é um tema que eu digo para você, a gente vai vivenciar ele o tempo inteiro enquanto nós estivermos nessa terra. Nós vamos sendo aperfeiçoados como filhos, como a paternidade que nós exercemos, como a paternidade que nós recebemos também, nós vamos estar constantemente aprendendo, amadurecendo, aperfeiçoando. Então é um assunto que, por mais que a gente vai encerrar na parte 2, mas ele não vai se encerrar da nossa vida, né? Ele vai continuar presente na nossa vida. Amém? Mas a gente pode fazer quantas partes forem necessárias. A gente pode fazer uma sequência, né, para colocar esses vídeos lá na página. Eu acho interessante.
Sabemos que outras pessoas falam sobre isso, o corpo de Cristo está por toda a terra, mas na nossa parte, na nossa vocação, é maravilhoso que a gente possa compartilhar esse entendimento, sim. Então a gente faz a parte 2 e a gente faz a parte 3, se necessário. Vão ficar os vídeos aqui no Instagram, vão ficar os vídeos no YouTube. Esse tema que ele tem que ser desenvolvido, né, em algumas partes do corpo. As organizações são bênção para o mundo, estão alcançando pessoas, trazendo salvação, mas infelizmente ainda esse tema paternidade, tanto a de Deus, como a espiritual, como a biológica, como a família, como todo esse entendimento, ele ainda é um pouco... É porque as pessoas não estão conseguindo chegar na maturidade para desenvolver determinados tipos de tema, né? Como você mesmo falou, ainda uma parcela do corpo de Cristo ainda está na fila da bênção. E o nosso papel é justamente, ninguém vai se tornar maduro a não ser que ande na maturidade. Tem gente que fala, não pode falar sobre isso porque tal pessoa não é madura. Sim, mas ela não vai ser nunca madura se pelo menos ela não ouvir, porque quando ela ouvir e ela crer, a unção da palavra vai proporcionar experiência na vida dela para ela desenvolver a maturidade real, né, que seria vivenciar aquilo que ela entendeu. Mas ela precisa primeiro ouvir, ela precisa desenvolver para que ela deseje. O ser humano não adianta, né? O nascido de novo, ele sempre corre para Deus quando o fogo esquenta. Então, a palavra é o fogo que esquenta, né? Que empurra a gente para Deus. Tem coisas que a gente prega, quantas vezes eu já preguei algumas coisas, e eu comecei a vivenciar aquilo, e eu falei, nossa, se eu soubesse, eu não ia nem mais falar sobre esse assunto. Porque a palavra é para nós. Nós compartilhamos daquilo que recebemos. O pregador que não entende isso, sem ele querer, mesmo que não seja o desejo dele, ele seja uma pessoa de boa fé, ele vai cair num determinado momento numa meio que crise. Porque ele vai começar a ensinar, e de repente ele vai olhar para si e vai ver que ele mesmo não se apropriou daquilo. Não que é como você falou, não de ser perfeito, mas de desenvolver aquilo. Porque a partir do momento que nós estamos batalhando pela fé, nós estamos orando, estamos passando pelo fogo, passando pela experiência, nós estamos desenvolvendo. Ninguém está perfeito. Nós vivemos na perfeição de Cristo. E aí é onde entra também os dois extremos, né? Porque fulano prega e não vive. O outro fala, não, mas também não sei o quê, mas é Jesus. Olha. Não, o equilíbrio da verdade, porque a verdade ela é absoluta, é o seguinte, eu desfruto da graça que me aperfeiçoa. Ou seja, eu falo disso porque é o que não é que eu venci tudo, é que eu estou vivenciando a graça diariamente, sendo aperfeiçoado. Então, tem coisas que a gente vai falar, por exemplo, como você falou aí, filho, para que eu vou pedir se eu já é meu? A oração que Paulo fala é a ideia de petição com ação de graças. Então, o entendimento daquilo que você precisa, você agradece, porque você é filho, então ele já te deu. Mas em momentos de guerras, em momentos de lutas, em alguns momentos, as pessoas vão questionar, mas por que você sabe tudo isso e você enfrenta determinadas lutas na sua vida? Porque eu estou sendo aperfeiçoado nessa verdade. Pode ser simplesmente por causa disso. Mas já faz tantos anos que eu estou lidando com isso. Sim, às vezes você está patinando. Às vezes você não está sendo tão prudente em se apropriar disso que você já entendeu. Mas a graça está disponível. E a graça está dentro da palavra. A graça para o nascido de novo não existe se não for pela palavra. O que eu posso viver que seja fora da palavra se todas as coisas estão contidas nele e ele é a palavra? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se eu quero desfrutar do que a palavra diz, eu preciso estar nele. Como eu estou nele? Me relacionando com ele, sendo um com ele. Até ontem, acho que foi ontem, na live que eu assisti, né, do pastor Felipe com a pastora Milka, lá de Camaragibe, eles estavam falando sobre a oração em línguas, né, a oração no Espírito. Porque você desenvolve um relacionamento quando você fala com Deus. E a Bíblia diz, aquele que fala em línguas não fala aos homens, fala com Deus. Se falar em línguas é falar com Deus, se eu falo com ele, eu estou me relacionando com ele. Se eu estou me relacionando com ele, eu estou me tornando íntimo dele. Então, um dos princípios de relacionamento, não é só, porque envolve eu meditar na palavra, eu digerir aquilo, me apropriar daquilo e aplicar aquilo,
Mas primeira coisa num relacionamento é falar. Primeira coisa, como é que a gente se conheceu? A gente começou a conversar, não foi? Então a mesma coisa com Deus. Eu nasci de novo, ele me dá uma linguagem. E essa linguagem eu vou falar com ele. Quanto mais eu falo com ele, mais eu demonstro, em primeiro lugar, o meu interesse em conhecê-lo. E quanto mais eu falo com ele, ele revela os mistérios dele em mim, mais eu compreendo a natureza dele. E eu me torno íntimo dele. Consequentemente, minha mente começa a pensar diferente, porque eu me aproprio da mente de Cristo. A minha mente começa a ser renovada, as minhas ações vão sendo transformadas. Agora, se eu não me relaciono com ele, na língua dele, por exemplo, principalmente, como é que eu vou falar para a pessoa que eu sou íntimo dele? Porque muitas vezes, no início da minha jornada, me ensinaram que quanto mais eu lesse a Bíblia toda, mais eu iria estar me tornando íntimo de Jesus. Tem uma meia verdade aí. Porque o 50% verdadeiro é que realmente eu preciso conhecer a palavra. Mas a outra metade é que Jesus não é um texto, Jesus é uma pessoa. Eu preciso conhecer a pessoa que o texto revela. Eu não preciso ser um intérprete. Quem interpreta a palavra é o Espírito, não sou eu. O que eu preciso fazer é me relacionar com ela. E aí o Espírito revela ela para mim. Claro que eu vou usar meu conhecimento da língua portuguesa, da gramática, isso tranquilo, claro, nós somos seres inteligentes, mas a partir do momento que eu me aproprio da minha inteligência e da minha compreensão mental para ler, eu vou transformar a Bíblia num estudo. E se eu estudar a Bíblia, eu não estou me relacionando com uma pessoa, eu estou me relacionando com um conceito. E se eu me relacionar com um conceito, eu nunca vou ver Jesus como uma pessoa. Eu vou tentar explicar eles para a pessoa e não falar dele. É diferente de eu falar do o pastor Gilmar eu conheço, fui lá na casa dele, lá em Antônio Carlos, pastor Gilmar é gente boa, eu gosto de tomar café com ele, do que eu falar assim, não, o pastor Gilmar, ele é uma pessoa que ele mora lá em Antônio Carlos, ele é um ser humano, viu? É como se fosse assim, eu transformei você num conceito científico, e não numa pessoa que eu conheço. E muitos de nós, quando eu falo corpo de Cristo, porque eu acredito que são nascidos de novo, bem intencionados, de boa fé, homens de boa fé, mas que transformaram Jesus num conceito. Eles não conseguem falar de Jesus como uma pessoa, porque você só pode falar com propriedade de uma pessoa que você conhece ela. Eu leio uma biografia do pastor Gilmar. Acabei de ler, igual esse livro meu aqui, né? Você já leu ele, né? Você já leu, a pastora Ana Paula já leu. O que acontece? Se você nunca tivesse me conhecido, eu fui na sua casa, já te encontrei umas 2 vezes lá no sítio da Júlia, você já veio aqui em Pomerode, e aí a gente conversou e houve uma transferência de Cristo para mim e vice-versa, porque nós estávamos no mesmo Espírito, tivemos comunhão. Na comunhão há revelação, na comunhão do Espírito há revelação. Aí o que acontece? Você pode chegar e falar, eu conheço o pastor Leonardo por causa disso, já conversei com ele, e eu sei que ele não gosta disso, eu sei que ele gosta disso, ele gosta de café assim, ele não, né? Mas se você lê o meu livro, você pode falar, eu sei que o pastor Leonardo não gosta de café porque eu li o livro dele. Você me conhece? Não. Você leu sobre mim. Você leu sobre mim. E finalizando aqui, eu tive uma experiência real disso aqui que eu estou falando, porque eu assisti o Luiz Hermínio desde 2013, que eu comecei a assistir ele. Assisti 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, dei uma parada. Depois 2022 e 2023 eu assisti de novo aqui, cheguei a vir morar em Pomerode, fui no Mevan aqui em Blumenau. E aí um dia eu fui no Mevan, surgiu aqui no banner aqui da igreja que o Luiz Hermínio ia vir em Blumenau. Falei, nossa, aqui do lado de casa, não tem mais desculpa para não ir. Eu não quis ir em Itajaí, o cara veio aqui, né? Em Blumenau. Peguei e fui. Cheguei lá, o pessoal da igreja sabia que eu era pastor, que eu era de outro ministério. Uma vez eu fui lá, conversei com o pastor e tal. Vem cá, pastor, senta aqui, que a segunda fileira ali é para os pastores visitantes e tal. Me colocaram sentado atrás do Luiz Hermínio. Atrás. Eu fiquei olhando as costas dele, assim.
E eu tava com os livros na bolsa, Sara, me dá um livro aí que eu vou dar para ele. Aí eu fiquei até meio assim, né, porque esses anos todos, não é porque eu vi o homem como, eu adoro, mas eu falei, nossa, como que Deus faz as coisas? Olha o tamanho do Brasil, né? Eu vim parar aqui sentado atrás dele, sem programar. O que aconteceu? Quando ele levantou e olhou para mim, pegou o livro, tudo bom, prazer, não sei o quê, eu descobri que eu não conhecia ele. Só que nesses anos, desde 2013, por assistir muito, eu falava dele como de alguém que eu conheço. Só que se ele fosse Jesus, ele iria falar para mim assim, eu não te conheço. Eu podia até falar que eu conhecia ele, né? Mas ele ia falar, mas eu não te conheço, eu nunca te vi. Porque eu nunca falei com ele. Nunca falei com ele no telefone, nunca falei com ele assim. Uma vez na época, em 2013, eu mandei uma mensagem, ele respondeu, mas como ele respondia a qualquer pessoa. E aí, aquilo ali, eu tive uma revelação de Cristo. Porque assim serão as pessoas que vão chegar e falar, mas Jesus, eu falava de você, eu li a Bíblia, eu preguei o Evangelho, eu expulsei demônio, eu evangelizei, eu abri igreja. E ele vai falar assim, mas como assim? Eu nunca te conheço, você nunca falou comigo, eu nunca falei com você. Mais ou menos isso, né? Porque a minha ideia de conhecer o Luiz Hermínio era o que eu assisti ele falando. Mas eu nunca sentei para conversar com ele, eu nunca sentei numa mesa, tomei um café e conversei com ele. Então não adianta eu falar para você, eu conheço o Luiz Hermínio, cara, olha, desde 2000 e bolinha que eu assisto ele, sei tudo, já li todos os livros dele. Não adianta. Agora, com Jesus, como é? Eu falo com ele, ele fala comigo. Ele sabe as minhas particularidades. Eu sou conhecido dele. E eu sei que eu sou amado dele. Aí eu sou um com ele. Então, quando eu falar dele, eu tenho unção e eu tenho autoridade. Porque eu estou falando de quem eu tenho intimidade e quem vai respaldar o que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou falando dele. Eu não estou falando das minhas palavras. Eu estou falando as palavras daquele que eu conheço. Então, eu acredito no corpo de Cristo efetivo para a sociedade dessa forma. Quando nós falarmos de Jesus como uma pessoa que nós nos relacionamos. E não como um conceito que eu entendi ou um perfil teológico, uma doutrina teológica. Eu não tenho mais paciência, não no sentido de não ter domínio próprio, né? É mais assim, eu não tenho disposição mais de entrar em circunstâncias aonde a gente vá para aquele contexto de doutrina X, doutrina Y, porque quando você vai para a pessoa de Jesus, Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa, e ele é vivo, e ele habita dentro de nós através do Espírito, e se eu me relaciono com ele, todas as barreiras doutrinárias internacionais, elas caem. Principalmente aquilo que não é dele, a gente sabe que não é, e ponto final. É como se fosse assim, olha, não critico, não tenho nada contra, mas isso aí não é dele, porque não é dele fazer assim. E não é dele agir dessa forma. É mais ou menos assim. É que a minha esposa escreveu aí, ó. Nunca comeu 1 quilo de sal com ele, ó, com o Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio lidou com todo tipo de gente nesses 20 e tantos anos, que é baseado no que ele falou no YouTube, né? Mas, assim, talvez convivendo com a pessoa que você descobre, tanto ele descobrir como eu sou uma pessoa que precisa ser amado porque eu sou difícil, como também aquele outro que a gente se relaciona, a gente precisa amá-lo, porque todos nós temos as nossas dificuldades relacionais. Tem muita gente que fala, eu lido com qualquer tipo de pessoa. É porque talvez não chegou aquela pessoa que toca naquelas áreas da nossa vida que ainda não foi aperfeiçoada, né? Amém? Então, vou deixar aqui a liberdade, né, para o pessoal que está participando aí, que quiser colocar uma última pergunta, alguma coisa. De qualquer forma, nós vamos fazer quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 7. Você que está aqui, que é do meu perfil, segue meu perfil, né? Não conhecia antes de hoje o pastor Gilmar, siga ele. Ele é professor de música, 30 anos de experiência, então, tanto na área musical como na área espiritual, você pode se aproximar dele, compartilhar com ele das coisas de Deus e das coisas musicais. Eu tinha um sonho desde criança de tocar guitarra, não tive perseverança e disciplina, mas o pastor Gilmar disse que ainda dá tempo, né? Talvez eu não me torne um grande guitarrista, mas dá para eu aprender alguma coisa. E também o pessoal que não me conhecia aqui, que
que veio através do pastor Gilmar, né? Já estou colocando aqui o meu perfil, porque semana que vem nós vamos fazer nesse mesmo perfil aqui. A pastora perguntou aqui, ó, a pastora Milka de Camaragibe, como entender Deus como nosso Pai? Eu acho que, eu não sei se ela estava online, né? Porque já foi meio que falado isso, né? Aqui, ó, muita gente tem medo do castigo de Deus. Quer responder, pastor? Tá chegando a minha voz aí? Tá, ok. Eu acredito que é o relacionamento, né? O relacionamento é que vai fazer a gente conhecer Deus como Pai. E acredito muito na vida no Espírito também, que vai nos revelar poderosamente a paternidade de Deus sobre a nossa vida, a vida no Espírito, orar em línguas, né? Inclusive esse tema Vida no Espírito também, futuramente, se o pastor Léo quiser fazer comigo também, eu amo esse tema e eu tenho um Vamos fazer sim, testemunho, pastor. vamos fazer. E eu tenho um testemunho que, obviamente, vai ser só no dia que a gente fizer, muito forte sobre vida no Espírito, tá? Uma experiência que eu vivi muito forte, que eu gostaria muito de dividir nessa experiência, porque se as pessoas não passaram por isso, elas podem passar, né? E previamente conhecendo esse testemunho pode já prepará-las, né, para esse momento assim, mas é algo muito muito tremendo, né? Então, querida, respondendo aí a como conhecer Deus como Pai, é se relacionando com Ele, se relacionando com o Espírito Santo, orando em línguas. Eu acredito que meditando na Sua palavra, enfim, né? E essa questão de vida no Espírito também entra nessa questão de meditar na palavra, que te ajuda, né? Quando você. Só um spoilerzinho bem rápido, tá? Quando eu comecei a orar em línguas, a viver uma vida mais constante de oração em línguas, né? Eu ainda estou muito longe daquilo que eu gostaria de estar, mas quando eu comecei nesse processo, eu entendi a oração em línguas como ferramenta, que eu não entendia como ferramenta. Eu não me preocupava mais em preparar a mensagem. Eu orava em línguas, lia o texto e a revelação explodia dentro de mim. É mais ou menos isso, tá? Né, pastor Léo? Só faz um sinal, se é isso mesmo, faz um sinal com o dedo aí para nós. É isso, não é? A revelação de Deus explode dentro de você quando você está lendo, porque você pode orar em línguas e ao mesmo tempo ler a Bíblia. Porque não interfere uma coisa na outra no sentido de te atrapalhar, mas interfere no sentido de trazer revelação profunda ao teu coração, tá bom? Então eu já deixo esse spoiler aí para você, mas quando a gente falar sobre o assunto de vida no espírito, oração em línguas, a gente vai entrar mais fundo e é outro assunto que me fascina demais, é outro assunto que vai render, pastor Léo, vai render umas 2, 3 lives aí com certeza também, tá? Eu quero deixar o meu abraço, o meu apreço ao pastor Léo, à pastora Sara, que são grandes amigos, amigos de coração mesmo, e amigos de ministério, enfim, e deixar meu abraço para todos que estiveram conosco até agora, que tiveram paciência para estarem nos ouvindo. Depois você pode ouvir novamente, 2, 3 vezes, quantas vezes você quiser, de novo lá no YouTube, né, ou até aqui mesmo no Instagram, né, e dizer uma coisa para você também, ó. Nós liberamos aqui uma palavra sobre perdão, que é muito importante, algo que a gente precisa liberar sobre a nossa vida e liberar as pessoas também. Não libera só você, mas libera as outras pessoas. Então, se você tiver algum testemunho para a semana que vem, escreva. Até quiser compartilhar no chat semana que vem, ou quiser mandar em inbox para nós, testemunho de algo que Deus fez na sua vida, porque eu creio, pastor, que Deus vai fazer nessa semana coisas tremendas na vida das pessoas que estavam aqui nos ouvindo. Eu tenho certeza. Abra o teu coração, libera perdão e testemunha do que Deus vai fazer na tua vida em nome do Senhor Jesus. Obrigado e um grande abraço. O pastor Léo pode fazer uma oração também encerrando, né? Eu já deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Eu vou agradecer também a pastora Paula, lá de Arraial da Ajuda. Ela nos recebeu lá em 2020. Fomos tratados lá como rei, e Sara, rainha. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Minha cunhada que está assistindo aí, pastora Socorro, minha esposa. Então, grato por todos que ficaram, né? Nós agradecemos a paciência de vocês, mas também sei que vocês foram edificados, porque é a palavra de Deus que constrói na vida de vocês.
A irmã Rosalina de Brasília tem apoiado aí também, ó, já tem os 2 livros. Obrigado, irmã, por nos apoiar, a de Brasília. E o pastor Gilmar e a pastora Ana, né? Eles são aquelas pessoas que o corpo de Cristo, Deus nos liga, porque é recente, nós nos conhecemos quando nós viemos aqui para Santa Catarina, faz 1 ano. Pastor José Carlos, pastor Guedes, lá de Mariporã também, bênção de Deus na nossa vida. Pastora Keira, a esposa dele. E aí, eles nos receberam aqui em Santa Catarina, abriram os braços para nós, ele, a família dele, né? O Rogério, a Júlia, a Joyce também, pessoas que, assim, não nos conheciam e nos adotaram aqui para o estado, nos fizeram catarinenses, e nós agradecemos. Também temos admiração por você, já falamos isso, né, em particular, porque nós vemos em vocês o trabalhar e a graça de Deus operante, e isso é maravilhoso. É um privilégio a gente poder assistir pessoas que conhecem o toque de Deus, a graça de Deus operante, porque viveram o relacionamento com Deus e enfrentaram as suas dificuldades em Deus e podem falar do que Deus é capaz de fazer na vida, né? Não só cada um como pessoa, não como pessoas, mas como casal, como pais e como também ministros da palavra, né? E isso não é bajulação de live, de nada, é porque nós já conversamos pessoalmente sobre as nossas experiências, nossas lutas, o que eles passaram, o que a gente já passou também. E é na nossa fraqueza que Deus se faz forte, né? Então, o que nós compartilhamos não é do que o quanto a gente fez tudo certo e é forte, mas o quanto Deus é forte na nossa fraqueza. E isso é que é maravilhoso. Então, um abraço aí para a pastora, para os filhos. Esperamos encontrar vocês em breve, esperamos vocês aqui também. E até semana que vem, pastor, mas eu vou passar de novo para você orar. Tá bom? Porque eu orei no começo, aí você ora no final. Tá bom, meu querido. Vamos lá, então. Tá bom? Amém. Querido Pai, nós te honramos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporcionou estar aqui nessa live, falando, Senhor, das profundezas do relacionamento com Cristo e com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai que foi deixado como uma pessoa para também nós nos relacionarmos nessa terra, Senhor. Obrigado por cada ouvinte, por cada pessoa que também deu de presente o seu tempo, Senhor, a sua vida, porque tempo é vida. Obrigado por cada um que esteve aqui conosco, Senhor, nessa live. Abençoa e que seja uma semana de bênção, de vitória, Senhor. Que seja uma semana de um relacionamento mais e mais íntimo com o Teu Espírito Santo, com a Tua pessoa, Amém. Senhor. E quarta-feira que vem, se assim o Senhor desejar, nós possamos estar novamente aqui aprofundando mais esse assunto, Senhor, e que o coração das pessoas possam, Senhor, ser cheios da Tua palavra, cheios da revelação do Teu Espírito. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Léo, a pastora Sara, seus filhos, sua mãe que está morando com ele, abençoa de forma profunda, Senhor. E guarda cada um de nós, Senhor. E que semana que vem, para a Tua glória, testemunhos possam brotar aqui, Senhor, no chat, e que possamos te glorificar juntos como corpo de Cristo. Para a glória do Teu nome oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Minha mãe está mandando um beijo, porque ela ficou apaixonada por vocês, viu? Manda um abraço para ela. Glória a Deus. Então tá bom. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau.